Olá, pessoal, dando então continuidade à nossa aula do capítulo 1 do livro de Amós. Esta já é a terceira parte desse capítulo. Eu peço que você, se não assistiu às partes 1 e 2, o faça antes de assistir a esta aula, senão esta aula não vai fazer tanto sentido para você. De preferência, assista também, primeiro de tudo, a introdução ao livro de Amós, que contextualiza tudo que nós aqui estamos dizendo. Bom, nós paramos então a última aula no ponto, né, em que a gente estava vendo as punições dos estados filisteus, né, começando por Gaza, que foi a cidade, vamos dizer, a principal cidade, né, a cidade provavelmente mais rica, mais importante dos estados filisteus. Ele menciona outras cidades também e nós vamos comentar aqui, né? Asdod, que é também mencionada no início do século 8. O tamanho da cidade baixa e suas fortificações, construídas durante o século X no estilo salomônico encontrado em Gezer e Hazor, sugerem prosperidade para esta cidade-estado filistéia durante os séculos 9 e 8. Então era uma cidade muito próspera. Essas cidades, né, dos filisteus eram bem prósperas por causa, como eu falei, né, do fato delas ficarem na costa ali. Né? Eu estou fazendo ao contrário para vocês verem certinho, né? Às vezes dá bug no meu cérebro, né, fazer isso, porque vocês veem espelhado do que eu faço aqui, né? Mas ali ao longo do Mediterrâneo você tinha cidades filisteias, né? Então era uma região que você tinha portos importantes, né? Então por isso eram cidades ricas. Escavações no estrato 9, né? Quando você faz uma escavação, normalmente você divide por estratos, né? Por camadinhas, e cada camada vai um período, né? Porque à medida que o tempo vai passando, né? Isso daí vai sendo soterrado por sedimentos, né? Por isso, quando você tem as escavações, elas são por trechinhos aí. Então, o estrato 9 demonstram que o imenso portão da cidade de Asdod, né? Ou Ashdod, foi parcialmente destruído por volta de 760. Isso pode ser atribuído à campanha do rei Uzias de Judá contra os filisteus. Você vê isso em 2 Crônicas 26, de 6 a 7. Antes do controle assírio sobre a Sírio-Palestina, os estados menores da Filístia, Judá, Israel e Transjordânia disputavam o controle das rotas comerciais e realizavam campanhas militares periodicamente como forma de obter hegemonia política na região. Depois de 750, porém, a Assíria e o Egito usaram esses estados menores como parte de suas manobras políticas próprias. Então, assim, pessoal, essa região que eu falei para vocês, que fica na costa do Mediterrâneo, ela era muito importante como rota comercial, né? Dali você escoava para baixo, para o Egito, e do Egito ali para a África, ou para o norte, né? Na verdade para cá, né? Para o norte da África, tá? Ou, né, o Mediterrâneo, né? Você ia ali para a Europa, para a região ali, né, das outras cidades portuárias. Então era uma região comercialmente muito importante. Então os reinos daquela região ali se matavam por essas rotas comerciais, porque isso trazia prosperidade. Então eles viviam brigando por isso, tá? Essa destruição das cidades filisteias pode ser que o profeta Amós esteja se referindo já a alguma coisa que Judá conquistou, tá? Já por volta da mesma época em que Amós viveu, ou, né, ou a destruição definitiva por parte da Assíria, né? Então, na verdade, ou ele falou de tudo, do todo, né, que eles iam sofrer derrotas, né, e gradualmente ia acabar desaparecendo ali do mapa, ou ele está se referindo diretamente ao que aconteceu com a Assíria. Tá? É difícil a gente precisar exatamente o que, mas nós temos registros arqueológicos de que exatamente aquilo que o profeta Amós disse aconteceu de fato com eles. Tá? E eles, então, como eu falei, esses estados ali na região, né, de Israel e adjacências, né, eles viviam brigando. Vamos usar um mapinha aqui para vocês verem um pouco melhor. Ó. Então aqui, né, se você pegar aqui, ó, olha Asdod onde fica, tá vendo? Ascalon, né, Askelon, Gaza, né? Então são cidades costeiras. Então você pega ali Israel, que também tinha cidades costeiras, tá? E você pega Judá, que ficava mais ao meio, estava louquinho para ter uma saída para o mar, né?
Você pega as tribos árabes também, olhando para cima, né? Então eles viviam quebrando pau ali para poder conquistar essa região, essa rota, né? Você tinha inclusive estrada egípcia, né? Que subia ali do Egito até essa região, né? E você tem os portos ali do Mar Mediterrâneo. Então eles viviam se matando por isso aí, tá? Até que a Assíria veio, passou a RIP em geral, passou a controlar, né? Depois o Egito, né, que subiu, conseguiu também administrar, ter algum controle. O Egito já tinha tido controle dessa região antes, né? Teve uma fase que ficou enfraquecida, que foi a fase que os reinos, né, Israel, Judá, etc., se fortaleceram. Mas ou essas regiões estavam lá os pequenos se matando, ou algum grandão lá para cima, ou o Egito aqui embaixo, que dominavam a região. Tá? Aqui, como a gente falou na introdução ao livro de Amós, essa época a Síria estava um pouco mais enfraquecida, né? O Egito também não estava subindo ali muito contra eles, então eles tinham uma certa autonomia. Todos esses reinozinhos ali, eles começaram a prosperar, né, nessa época. Só que eles, apesar da prosperidade, também eles brigavam e cometiam atrocidades, né? Muito bem. Vamos então dar sequência aqui. Falamos de Asdod, né? Asquelon, vocês viram ali também, né? Asquelon e Ecrom também estão ali no bolo dos estados da Filístia. Asquelon, no início do século VIII, assim como Asdod, Asquelon era uma das 5 principais cidades-estados filisteus. A maior parte do que sabemos sobre o local durante o século VIII vem de registros assírios e listas de imposto. No entanto, não há muita menção a Asquelon até a época de 734 de Tiglat-Pileser III. Então, Asquelon era importante, mas não era a mais importante, como Gaza, por exemplo. A natureza exótica de alguns dos impostos pagos por Asquelon ao governante assírio, incluindo papéis de papiro e cascos de elefante, sugere que tinha ligações comerciais com a Arábia e o Egito. Então, assim, você tem umas coisas bem exóticas entre os impostos, né? Que Asquelon pagava para os assírios, né? Casco de elefante, papiro, né? Casco de elefante, você está falando do quê? Né? Provavelmente dos comerciantes árabes, né? Trazendo isso ali né? de outras regiões ali, seja da Ásia, da África, né? E o papiro, que era típico, né? de uma planta ali da região das margens do rio Nilo, né? Ou seja, está falando de coisas egípcias, árabes, né? Bastante sofisticadas. Né? Então, era um ponto importante de comércio ali e, obviamente, como tal, era uma região rica. Tá? Ecrom, para a gente concluir os estados da Filístia, Ecrom, no início do século VIII, o local de Ecrom diminuiu de tamanho durante os primeiros 2 séculos do primeiro milênio. Alguma nova construção ocorre no século VIII, incluindo uma torre de fortaleza, sugerindo um ressurgimento durante o período em que o rei Ezequias de Judá controlou a região, em 2 Reis 18:8. As escavações não demonstraram riqueza ou prosperidade notável durante o início do século VIII, e pode ser que seu nome neste oráculo é simplesmente parte da lista usual de cidades filisteias, ver Jeremias 25, 20. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Ecrom, nessa época, não era tão importante assim. Ela vai se reconstruir no período aí de Ezequias, que já é um período posterior a esse período aí que a gente está falando, né? Mas uma reconstrução na época de Ezequias sugere que realmente ela foi destruída no período assírio, tá? Mas não era uma cidade das mais importantes pelo que a gente vê e sabe da história, né? Mas estava lá entre as principais cidades dos filisteus. Né? Quando a gente fala que não era tão importante, eu digo comparado com Asdod, comparado com Gaza, etc. Tá? Não no geral, mas era mais uma cidade aí da região dos estados filisteus. Bom, dando sequência então agora aqui, vamos falar sobre Tiro, né? Tiro, uma importantíssima cidade portuária, né? Que
a gente já viu várias vezes, ele é alvo de várias profecias, era uma das cidades portuárias mais prósperas, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá. Se você pegar aqui essa região do norte, aqui olha onde está Tiro, tá vendo? Essa região do norte, né, vocês conseguem ver até pela própria concentração dos corpos de água, né, porque de Jericó para baixo, o que você vai ter aqui é o Mar Morto, que é inóspito, né? Mas aqui para cima você vai ter o Lago da Galileia, né? E aí mais para cima você tem o Rio Jordão aqui, né? Você vai ter colinas de Golã, você vai ter uma região mais próspera, né? Quanto mais ao sul, mais semiárido aqui nessa região, tá? Então, faz sentido imaginar que essas cidades fenícias aqui, né, do norte, elas eram ainda mais ricas do que essas do sul, tá? Elas também estão próximas aqui, né, à Europa, à Ásia, né? Não só via porto, como também via terra. Então, eram importantíssimas cidades, né, e que foram muito prósperas. E Tiro aparece em vários oráculos, né? Tiro já passou por poucas e boas, a gente já falou em outros profetas aí sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos falar de Tiro. Assim falou o Eterno, pelos 3 crimes de Tiro, pelos 4 não o revogarei. De novo, né? Tiro, já deu o que você fez. Porque entregaram populações inteiras de cativos a Edom e não lembraram da aliança de seus irmãos. Enviarei fogo contra as muralhas de Tiro e ele devorará os seus palácios. Tiro também era uma cidade importante, uma rota de escravos, tá? Então, essa rota de escravos, aí você fala, ah, como é que Tiro, que está lá no norte, entregou para Edom? Muito provavelmente os escravos, eles desciam, né? Essas rotas marítimas aí, né? Os navios mercadores de escravos desciam, né? E possivelmente, então, os escravos, quando você fala dos escravos da região da Filístia, você está falando dos escravos do Reino do Sul, de Judá. Quando você fala do norte, você está falando mais dos escravos do Reino do Norte, né? Então, de novo, você tem o mesmo crime aí, né? O tráfico humano, tá? E Tiro não vai vender só escravo para Edom, vai vender escravo também, né? Ali para a região do Mediterrâneo, para o resto da Ásia, tá? Mas era uma rota de escravos ali naquela região, tá? E aí, de novo, né? Ele fala a mesma coisa, que ele vai enviar fogo contra as muralhas de Tiro e ele devorará os seus palácios, né? Bom, vamos falar de Tiro, então. Tiro é situada no Líbano de hoje, juntamente com Sidom, duas das cidades fenícias mais importantes por muitos séculos, né? Tá lá comentário da Jewish Study Bible sobre Amós 1:9. Tiro no início do século 8. Durante o primeiro quarto do século 8, o rei Figalion governou Tiro. Era uma época de grande prosperidade para os fenícios, que controlavam a maior parte da atividade comercial no Mediterrâneo. Eles haviam acabado de expandir sua presença colonial ao fundar Cartago, no norte da África, em 815. Então, eles se expandiam, os fenícios também se expandiam para outras regiões, tá? Pode ser até que isso também justifique um pouco a coisa dos escravos para Edom, né? Assim, as rotas comerciais de Tiro se pipocavam, né, em vários lugares ali da região do Mediterrâneo. Curiosamente, a lista de tribos assírias de Hadad-Nirari, terceiro deste período, inclui o rei de Sidom, mas não de Tiro. Aparentemente, Tiro, como um Israel próspero, né, Amós 3:15, 6:4, foi capaz de evitar emaranhados assírios por um tempo, né? Então, mais uma vez, os achados arqueológicos comprovam as profecias de Amós. Por quê? Tiro estava de boa na lagoa, na época em que a Assíria estava enfraquecida. A Assíria estava um pouco mais ali ao norte, né, ao leste de Tiro, e não estava incomodando Tiro nessa época, tá? Mas isso logo iria mudar, né, com os impérios que surgiram do norte, né? E Tiro passou por vários momentos de maus bocados, chegou a ser destruída e reconstruída, etc.
Tiro, né? Agora falando do comentário da Oxford Bible Commentary. Das cidades fenícias, apenas Tiro é mencionada, porque era a mais importante também. Por implicação, todos provavelmente estão cobertos. Então, muito provavelmente, embora Amós tenha falado só de Tiro, como Amós está escolhendo algumas cidades para falar da região, dos países inteiros, então provavelmente ele está falando de todos os estados fenícios, tá? Nós não temos certeza absoluta disso, mas pelo contexto faz sentido pensar isso, né? Porque quando ele fala dos estados filisteus, ele fala das principais cidades. Quando ele fala da Síria, ele está falando da capital Damasco, né? Então, né, vai fazer a mesma coisa com Edom, com Amon. Então, faz sentido imaginar que ele está falando dos fenícios em geral, tá? O crime se assemelha ao de Gaza. Além disso, algum contrato ou tratado foi quebrado, né? A palavra berith, aliança, ocorre, mas não teologicamente, de um contrato entre o Senhor e Israel, né? Então, assim, a aliança, né, um pacto, não precisa ser só um pacto do ponto de vista do eterno, né? Mas aqui você vai ter, né, não lembraram da aliança de seus irmãos. Por quê? Tiro, muito provavelmente, tinha acordo com Israel, né? Principalmente com o Reino do Norte, tá? Ou talvez com outros ali próximos, tá? E Tiro estava descumprindo, né? Como é que Tiro descumpria, né? Tiro servia de rota para escravo, tá? Então acabava oprimindo, né, as populações ali em torno. Muito bem, né? Então aqui Tiro, né? Repare que ele vai falar ele não vai falar de deportação de Tiro, mas ele vai falar de uma destruição, né? De uma invasão, de uma destruição, tá? Muito bem. Os deportados não são explicitamente israelitas, embora os judeus possam se lembrar de relações entre Salomão e Hirã, né? 1 Reis 5, ou 9, de 11 a 14. Historicamente, Tiro sobreviveu até a conquista de Alexandre. Se essa é uma profecia ex-evento, como alguns suspeitam que possa ser, data de 332 antes da Era Comum, no mínimo, né? Alguns podem supor assim, será que ele está falando de já é um outro profeta, falando de um outro momento? Caso contrário, pode expressar convicções tradicionais sobre inimigos nacionais, como no resto dos oráculos contra nações, poderia ser mais cedo. Como ele não fala de deportar, tá? Pode ser que Tiro seja, vamos dizer assim, tenha apenas sofrido uma destruição, apenas sofrido um grande revés, tá? Muito provavelmente o crime de Tiro era menor do que o crime de Gaza, né, e dos outros estados da Filístia, até pela posição geográfica onde eles estavam, provavelmente foi muito menor a venda de escravos naquela região ali, por isso provavelmente a punição não é tão intensa, né? Mas mais para frente, Tiro vai ser totalmente destruído ali por Alexandre, vai ser reconstruído, aquela coisa toda, né? Muito bem. E agora aqui falando sobre Edom. Assim falou o Eterno, pelos crimes de Edom, pelos três crimes de Edom, pelos 4 não revogarei. De novo, né? Edom, você estourou a tampa, porque perseguiu a espada o seu irmão e sufocou a sua misericórdia. Provavelmente está falando do quê? De Edom ter subido contra Judá, tá? Judá, nessa época, estava meio que sujeito a Israel. Então, uma agressão de Edom a Judá, né? Edom era vassalo de Judá, e Judá, né, nessa época, estava ainda sujeito ao Reino do Norte, né? Então, uma agressão de Edom contra Judá era uma agressão contra o Reino do Norte também. Guardou para sempre a sua ira e conservou seu furor eternamente. Enviarei fogo contra Temã e ele devorará os palácios de Bosra. Muito bem, vamos falar disso aqui um pouco então. Edom estava situado na área ao sul do Mar Morto. Temã e Bosra, né, o Bosra, estão situados noutros lugares do território edomita, conforme você vê em Isaías 34, 6, 63, 1, Jeremias
49, 7, né? E Obadias 9, tá? Então, vamos olhar rapidamente no mapa aqui novamente, tá? A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter ó, o reino de Edom aqui está para baixo. Esse mapinha não mostra bem as cidades, tá? Mas basicamente ele está falando de cidades dentro do território de Edom, e Edom teria subido contra Judá, que era o seu vizinho, né, de fronteira, tá? Muito bem. Espero que vocês não fiquem tontos aí com essa rolagem do texto. Estou rolando aqui o texto, mas, né, peço perdão se alguém sofre do labirinto. Então vamos falar de Edom aqui. Edom duas vezes implicado nos crimes dos outros, né? Edom aparece não só no crime não só no crime dele próprio, como no crime de Gaza e no crime de Tiro, né? Então Edom é triplamente implicado, tá? Edom agora enfrenta julgamento. A palavra-chave é irmão, né? Por quê? Porque eles tinham uma aliança, né, entre eles ali. É verdade que Edom estava subjugado, né? Mas eles tinham uma relação ali em que havia uma expectativa de lealdade da parte de Edom. Mas a atrocidade não se refere a negociações com Gaza e Tiro. Né? Aqui ele está falando de uma terceira coisa. Nem as tradições, né? Aqui deve ser, na verdade não, nem as tradições de Gênesis 27, 41 ou de Números 20, 14 a 21 realmente se encaixam. A expansão edomita durante o sexto século, como a gente vê em Ezequiel 25, de 12 a 14, Obadias 10 a 14, Salmos 133, 7, fornece um contexto provável se irmão significa Israel, isto é, Judá, conforme o 9:12. O versículo 11b enfatiza a crescente agressão de Edom. Temã no norte, né, e Basra ou Bosra no sul representam toda Edom ou Idumeia. Tá? Muito provavelmente, essa profecia aqui contra Edom, ela já é posterior, ela já não é de Amós. Tá? Amós, quando ele fala de Edom a partir dos outros crimes. Tá? Mas essa coisa, né, de Edom, né, da traição do irmão Edom, isso provavelmente é a expansão de Edom, porque durante o sexto século, se aproveitando do enfraquecimento de Judá, Edom vai subir e vai ser traiçoeiro com Judá. Tá? Então, muito provavelmente já não pertence, né, segundo aqui a Oxford Bible Commentary, a esse extrato aí original. Tá? Muito provavelmente aqui você tem uma composição de uma pessoa posterior. Né? Aí na verdade, o reino do norte aqui já teria sido exilado, né? O reino do sul é que estava, né, com uma certa, já numa situação um pouco melhor, né? E havia uma dominação de Edom. Né? Edom havia sido dominado no século IX, né? Daí a ponte, né? E havia sofrido algumas derrotas, né, na época em que a Assíria, né, não estava tão fortalecida. Né? Mas no momento já em que Judá estava enfraquecido, já bem posteriormente, já na época da Babilônia, Edom foi para cima de Judá, e é possível que essa profecia se refira a isso. Tá? Nós não temos 100% de certeza, né? Pode ser uma coisa anterior, mas tudo indica que esse contexto aqui já é um contexto posterior. Tá? Muito bem. Dando sequência, então vamos falar de Amon. Né? Amon, vamos voltar muito rapidamente aqui ao nosso mapinha, com perdão para quem sofre de labirintite, né? Aqui o reino de Amon. O reino de Amon está do lado aqui, né? Era vizinho aqui do reino de Israel, e eles disputavam um pouco essa região que ficava próxima ali do Rio Jordão, que era uma região bastante próspera, né? Por conta aí de ser uma região de vale de rio. Né? Não tanto para baixo, que você já tem o Mar Morto, mas principalmente nessa região aqui. Tá? A região que hoje é território da Jordânia, né? Nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Tá?
Então vamos ver a queixa contra Amon. Assim falou o Eterno, pelos 3 crimes dos filhos de Amon, pelos 4 não o revogarei. De novo, né? Amon, você estourou a tampa. Porque abriram as entranhas das mulheres grávidas de Gileade para alargar o seu território, né? Pesado aqui, né? Então, né, a região ali de Gileade, ela não era disputada, né? Só ali pela Síria, mas também, né, não só Síria e Israel, mas Síria, Israel e Amon também, tá? Né? E aqui, né, isso era considerado um crime de guerra terrível, né? Você esventrear uma mulher grávida, né? O que significava o quê? Né? Você não matar só uma geração, mas você matar uma geração posterior e principalmente uma geração inocente, né? É, era muito comum que nas guerras se poupassem as mulheres, né? E as crianças, né? Principalmente crianças mulheres, né? Então, você matar uma mulher, né, uma mulher grávida era assim, era o crime mais horrendo que você podia cometer numa guerra, tá? Atearei fogo nas muralhas de Rabá, né, falando de novo aí de uma cidade de Amon, e ele devorará seus palácios com grito no dia da batalha, com tempestade no dia da borrasca. O seu rei irá para o exílio, ele juntamente com seus príncipes. Né? Então, repara, o exílio, né, pessoal, é a pior punição que podia ter, né? Porque não era só um revés militar, não era só ficar sujeito, era perder seu território e ser mandado para a casa do chapéu. Muitas vezes o exílio significava uma perda total da identidade, tá? Então, você vê, né, aqui que realmente o Eterno vai passar o rodo. Amon, você vai deixar de existir, né? Enquanto nação, você vai para o exílio, né? Você vai se lascar por completo devido a esses crimes gravíssimos que você cometeu. Muito certamente, né, como há uma referência a Gileade, contra o reino do norte. Né? Repare então que a expectativa dos israelitas que vão lendo Amós é que vai culminar no livramento de Israel. Né? Ele está livrando todos os inimigos. Opa! Né? Vai vir coisa boa aí. E o que vem? Punição do Eterno contra Israel também. Essa é a grande surpresa do livro de Amós. Tá? Então, Amon e Gileade, né, falando aqui fazendo o nosso último comentário de hoje, né, da aula de hoje, Amon, né, Gileade liga o crime de Amon com 1:3, então os israelitas são vítimas. Para o parentesco de Amon com Israel, veja Gênesis 19, né, 30 a 38. Acho que aqui está errada a referência, né? Mas, bom, veja Gênesis 19. Mais fácil. O motivo é o ganho territorial através de uma forma de genocídio. Né? Então eles cometeram genocídio mesmo, né, Amon? Conforme se vê em 2 Reis 8:12, 15:16 e Osés 13:16. Fazendo a Gileade o que o Eterno ameaça fazer aos filisteus. A ação militar se torna uma tempestade, né? Sugerindo o Eterno como guerreiro epifânico. Né? Então aqui de novo, né? A tempestade, a ação do tempo, etc., como sinônimo de calamidade. Nem sempre, então, pessoal, essas referências a coisas como incêndio, tempestade, abalo dos céus e da terra, não necessariamente essas coisas implicam em fenômenos literalmente naturais. Tá? Algumas pessoas acham que sim, aí fica caçando, né? Caçando terremoto, caçando isso, caçando aquilo. Alguns casos pode ser, outros casos pode ser simplesmente uma linguagem figurativa. Por exemplo, atearei fogo nos palácios. Não precisa ser necessariamente assim que o palácio foi destruído. Ele está falando de destruição. E a tempestade não quer dizer que veio uma tempestade de granizo e destruiu Amon. Tá? Quer dizer que o Eterno vai agir como uma tempestade, né? Como destruição. As tempestades, né? Mas tempestade destrói o quê? Muitas vezes a lavoura, né? O campo. Acaba com a plantação. Então eles temiam as tempestades também. Não era só pôr casa abaixo, o que também podia acontecer, obviamente. Né?
Diz o Senhor, e exílio constituem um inclusio com o 1,5, unindo, né, o 3 de 1 a 15. Então você tem aí uma harmonização, né? Por quê? Porque no 15 ele já fala de um tema que ele falou lá no 3, né? Ele fecha com Gileade novamente. Gileade era uma região ao norte de Amon, era uma área disputada que mudou de mão várias vezes no período monárquico. Do ponto de vista da Bíblia, era território israelita, embora nem sempre sob controle israelita. Irabá, a capital de Amon, está situada na área de Amã hoje em dia. Tá? Então esse é o comentário da Jewish Study Bible. Então aqui Amon, né, também vai sofrer uma punição para lá de terrível. Muito bem, com isso, pessoal, nós concluímos o nosso estudo do capítulo 1 do livro de Amós. Né? E eu peço então agora, se você gostou, se você apreciou este vídeo, se você tem gostado, se beneficiado das aulas, não haja como a sanguessuga de provérbios, né, que só fala dá, né, só receba, mas também retribua, né? Isso não é apenas um pedido, né? É um dever de todos nós quando a gente recebe algo, praticar também o retorno, né? Reza aí a ética e a moral bíblica. De nada adianta a gente estudar a Bíblia se a gente não também viver de acordo, né, com os seus princípios. Muito bem, então você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo, né? Qualquer quantia, evidentemente, será muito bem-vinda de acordo com a sua realidade, né? Ninguém está pedindo para você tirar comida da mesa, nem é nosso desejo explorar ninguém, apenas realmente a gente custear esses estudos, trazer cada vez mais material, fazer cada vez mais e melhor para que você possa ter esse conhecimento de qualidade. Se você acredita na importância disso, então não deixe de nos ajudar. Muito obrigado e até a próxima aula, se o Eterno assim nos permitir.